Se eu quero emagrecer, se eu quero perder gordura corporal, se eu estou especialmente travado na balança, eu não consigo ter resultado de perda de gordura corporal, de perder peso. Mas eu amo um doce, Paula, eu amo um docinho, eu vejo que na verdade é ele que acaba me tirando do prumo, até porque eu sinto que eu não devo comer doces na rotina, e aí quando eu como eu exagero na porção, enfim, vira esse looping. Mas realmente doce adoraria. Adoraria ter doce todo santo dia, mas quero emagrecer. E aí fica o dilema. Gente, vamos entender primeiro o que é doce, né? Em geral, a maioria dos doces, os doces tradicionais pelo menos, né? Eles são feitos com açúcar ou algum tipo de açúcar, né? Mesmo que mel melado de cana, ou mesmo que um açúcar mascavo, mas não deixa de ser açúcar. Tudo isso daí que eu acabei de citar são diferentes exemplares de açúcar, de algo que tem uma concentração muito elevada de carboidrato e que no nosso paladar tem sabor doce, tem uma potência de doce muito grande. A grande questão é que a gente tem diferentes tipos de sobremesa. A gente pode pensar de doces, né, ou sobremesas. A gente pode pensar num doce que basicamente a composição dele é carboidrato, é açúcar, como é o caso da maioria dos doces caseiros, por exemplo, doces de frutas, por exemplo, caseiro. Eu pego uma goiabada cascão. Pô, vocês gostam? Eu adoro uma goiabada. Era uma sobremesa clássica da casa de minha avó, na verdade, goiabada com creme de leite. Ei, olha o crime! Carboidrato mais gordura! Enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas se eu pego um doce, desses doces caseiros, tudo bem que doce caseiro, né? Um pavê é um doce caseiro. Mas vocês entendem, né, quando eu tô falando aqui? Um doce de fruta, por exemplo, caseiro, uma goiabada cascão, uma fruta cristalizada, enfim. Eu basicamente estou falando de um doce que é açucarado, que ele não tem muita gordura. É diferente de quando eu falo, por exemplo, de uma torta ou um pudim. Rapadura, Ana, é um caso clássico também de que é puro açúcar, né? É puro carboidrato, não tem gordura associado. Então, a gente tem diferentes tipos de doce. Então, eu tenho um doce, que ele é basicamente fonte de carboidrato, e eu tenho um doce, que ele é um pouco mais elaborado, ele é uma mistura de carboidrato com gordura, geralmente, que é o caso de quando eu uno leite condensado com creme de leite, é o caso de fazer uma torta que ela vai ovos, açúcar, manteiga, farinha, chocolate. Então você vê que um caso desse é um caso de uma receita que ela é densa em carboidrato, em açúcar, né? Não só o açúcar ali, mas também o carboidrato vindo de uma farinha, nesse caso, com a gordura vinda das gemas dos ovos, a gordura vindo da manteiga, ou de um óleo de coco, ou mesmo de um coco ralado que pudesse colocar. Então, óbvio que quando eu crio uma sobremesa que ela tem uma mistura de carboidrato mais gordura, ela tende a ficar muito mais calórica do que seria um desses doces de fruta, por exemplo, que é basicamente o açúcar e nada mais. Mas beleza, segura essa informação, porque agora eu vou passar uma outra informação para vocês. Gente, eu vou pedir um favor para a galera do Instagram, para a galera do YouTube também. Galera do Instagram, tem um balãozinho aqui com uma interrogação, tá vendo? Que é para você deixar a sua pergunta aí, tá certo? Tem dúvida? Deixa a sua pergunta aqui. Eu vou tentar não ler nada agora, porque acaba cortando o meu raciocínio. A mesma coisa para a galera do YouTube. Deixa a sua dúvida aí nos comentários, que vou reservar os 15 minutos finais dessa live só para responder as perguntas que estão aqui no YouTube nos comentários e aqui dentro dessa caixinha de perguntas aqui no Instagram, tá certo? Boa noite a todos que já chegaram agora no finalzinho. No finalzinho não, né? Nesses minutos finais aqui que eu tô falando. Então, gente, segura essa informação aí. Final, eu respondo aqui as perguntas. Mas o que eu queria dizer para vocês é um outro detalhe. Na verdade, uma coisa que talvez até espante algumas pessoas, que é a seguinte informação. Gente, é possível, dentro da gama do que a gente deve comer para conseguir emagrecer, para conseguir destravar a balança ou ter um emagrecimento eficiente, que é o que, Paula? É aquele tal do déficit calórico.
de consumir menos calorias do que aquilo que a gente gasta no nosso dia a dia. Então, claro, quanto mais ativo você é no seu dia a dia, melhor, porque maior é o seu gasto energético diário. Considerando isso, menos esforço você vai ter que fazer, menos restrição você vai ter que fazer para conseguir gerar o tal do déficit calórico. Então, número 1 é gerar o tal do déficit calórico, mas claro que dentro desse déficit calórico, dentro desse número X de calorias, se eu souber como organizar os meus macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, se eu souber organizar isso, eu, claro, posso ter um emagrecimento muito mais eficiente. Não só eu vou estar pensando em fazer o déficit calórico, mas vai ser consumir essa quantidade menor de calorias, organizando isso de uma maneira que, de maneira mais inteligente, vai me levar ao meu resultado. Onde eu aprendo tudo isso, Paula? Você aprende tudo isso na semana de Strava Emagrecimento. Então, galera do YouTube, que tá bombando o YouTube, hein? Uhul! Galera do YouTube, se inscreve na semana de Strava Emagrecimento. Entra lá no meu perfil do Instagram, clica lá no link do meu perfil, se inscreve. Galera do Instagram, acabou aqui a live, se inscreve na semana de Strava Emagrecimento. Porque lá eu vou te ensinar a raciocinar em cima disso. Como escolher, como compor as minhas refeições. Então, não deixe de se inscrever. Vai ser massa, é sério, é muito bom. Sempre é muito bom. Então, claro que tem tudo isso, mas o que é que eu queria dizer para vocês? Que dentro desse montante de carboidrato que eu posso consumir, que vai me levar ao meu emagrecimento, porque sim, você pode consumir carboidratos e emagrecer. Você não precisa estar numa dieta cetogênica, com baixíssimo teor em carboidrato para conseguir emagrecer. Não precisa. Você pode trazer carboidratos. E a grande questão é, Paula, e se parte desses carboidratos, considerando esse contexto de redução calórica que você está falando, considerando o contexto que Meire aqui já soltou de aumentar a quantidade de proteína que você citou, mas desse pouco carboidrato que eu vou consumir, uma parte desse pouco poderia entrar na forma de açúcar. Açúcar, não importa que açúcar seja esse. Açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar de coco, mel, fruta seca. Fruta seca, gente, é uma forma de você concentrar os açúcares da fruta. Ali vai ter muito pouca água e boa parte, 60% a 70% do volume dessa fruta, do peso dessa fruta, vai ser de açúcar. Sim, frutas são fontes de açúcar. E por isso que eu considero fruta um doce, mas claro, é um doce muito do bem-vindo. Por quê? Porque além de trazer o açúcar na forma de uma mistura ali de frutose, glicose e sacarose que vem empacotado dentro daquela coisa linda chamada goiaba, maçã, banana, dentro disso daí você não só vai ter carboidrato ou açúcar, você vai ter água, você vai ter fibras, você vai ter antioxidantes, você vai ter vitaminas e minerais, fitoquímicos, coisas que agregam valor nutricional. Então é legal. Se eu posso ter como principal doce na minha rotina a fruta, se eu considero isso um doce, se me agrada como um doce, não tenha dúvidas, essa deve ser a sua escolha. A fruta deve ser a sua sobremesa. Ela deve entregar o doce suficiente para você na rotina, então ótimo. Mas o que eu vou falar agora vai para aquelas pessoas que não consideram fruta um doce. Porque eu tenho uma amiga, Mari, beijo se você tá aí ao vivo, que um dia ela falou para mim, botei lá a minha sobremesa nos stories, ela falou, vem você, Paula, dizer que fruta é doce. Fruta não é doce. Pra mim fruta é doce. Mas pra quem? Pra galera aí que fruta não é doce, que doce é goiabada, é doce de leite, é paçoca, é sorvete não, sorvete, é sorvete, é qualquer coisa, mas que seja literalmente açucarada. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, é possível sim comer açúcar. É possível comer açúcar Não é você não, Mari. Você, Mari França, é capaz de você acreditar que açúcar, para você provavelmente açúcar da fruta é açúcar mesmo, né? Não, é outra amiga minha.
Mas, gente, é possível você comer açúcar, açúcar mesmo, na forma de açúcar branco mascavo, e isso estando ali na presença de um doce? Vamos hipotetizar aqui, por exemplo, como doce de leite. É possível, Paula, eu ter um doce de leite de boa qualidade na minha rotina? Paula, eu estou dizendo todo santo dia. Eu quero comer doce de leite todo santo dia depois do meu almoço. É possível emagrecer dessa forma? E os estudos provam isso. Tem estudos, gente, que pegam grupos populacionais e testam, né? Bom, deixa eu dar aqui o tanto que eu vou dar de carboidrato, digamos, vou dar 100 gramas de carboidrato, né? X de proteína, X de gordura, mas vou dar 100 gramas de carboidrato. Dei 100 gramas de carboidrato aqui para essa galera. E esse carboidrato vai vir na forma de batata doce cozida, vai vir na forma de arroz, vai vir na forma de, seja lá, de frutas, beleza. Dei 100 gramas para esse grupinho daqui, dieta hipocalórica, 100 gramas na forma de tubérculos e raízes, grãos e frutas. Para esse outro grupo daqui, parte desses 100 gramas, digamos, 50 gramas de carboidrato, eu vou dar na forma de batata doce e frutas. Mas os outros 50 gramas eu vou dar na forma de açúcar. Açúcar, não importa que açúcar é esse. É goiabada? É doce de leite? É comer açúcar puro na colherada? É rapadura? Não importa. É açúcar. E eu vou avaliar então nessas mesmas condições isocalóricas, ou seja, mesmo montante de calorias. Vou acompanhar esse grupo e ver quem vai emagrecer mais. Grupo que está sem açúcar ou o grupo que está com açúcar. Lembrando, eles consomem exatamente a mesma quantidade de carboidrato, proteína, gordura, calorias, tudo igual. Só que a qualidade desse carboidrato é diferente para cada um dos grupos. Um vai ter só o carboidrato mais complexo ou até simples, mas vindo da forma bruta, entregue pela natureza, e o outro vai ter um carboidrato mais refinado, mais processado, açúcar, literalmente aquela sacarose de mesa nas mais diferentes formas. E aí, qual foi o resultado depois de um tempo acompanhando? Mesma perda de peso. Mesma perda de peso. Isso significa o quê? Claro, adendo importante, isso em condições controladas. Ou seja, meu amigo, você vai comer açúcar, mas é o seguinte, são 50 gramas. É essa porção aqui, ó, de doce de leite. É isso que você vai consumir, não é mais do que isso, é isso. E aí tá o ponto importante, gente. Então, assim, esse estudo e tantos desenvolvidos mais ou menos com essa mesma metodologia mostram pra gente que talvez num contexto maior, assim, faça a gente acreditar que o quanto acaba sendo até um pouco mais importante. Pô, é até errado dizer isso. Eu me sinto assim até mal de dizer isso daqui como nutricionista. Mas esse estudo mostra que o quanto nessas condições ele está prevalecendo, ele é mais importante até do que a qualidade do alimento. Eu estou comparando açúcar com um grão de bico, com batata cozida, e eu estou dizendo que se eu entrego a mesma quantidade de carboidrato, isso vai representar no final do mês o mesmo nível de perda de peso. É isso que esses estudos me dizem. Mas sabe qual é a grande questão, gente, que a gente não pode ignorar? É que aqui eu estou falando de condições controladas. De você receber a sua porçãozinha e falar, bom, só vai ser isso. Infelizmente não dá para ter mais, é isso daqui. A grande questão é, quando você se vê solto, dentro de casa, sem amarras, sem ninguém para te dizer quanto você vai comer, e você bota um pote de doce de leite na sua frente ou uma barra de chocolate, lembrando que a barra de chocolate ela já está naquela categoria de açúcar mais gordura, diferente de um doce de leite que, apesar de ter leite como base, se você for olhar a composição nutricional dele, ele tem muito pouca gordura na composição e tem uma quantidade bem maior de açúcar na composição. O chocolate ele acaba já sendo um meio a meio. Mas a questão é, se você se vê solto com esse doce de leite aí, com um pote de doce de leite, o que é que você faz? Você se contenta com os tais 50 gramas? Você se contenta, lembrando que é 50 gramas de açúcar que poderiam ser espalhados no dia. Mas vamos dosar isso. Você se contenta com uma colher de sopa de doce de leite?
que dá mais ou menos 20 gramas de doce de leite, que eu teria aí mais ou menos 13 gramas de açúcar. Você se contenta com isso? Se sim, você é um candidato a ter açúcar na sua rotina. Boa, eu já vi que já começaram as informações aí, mas e aí? Inflama aí, não inflama? Gente, essa questão da inflamação, não tenha dúvida, galera, não tenha dúvidas. E é por isso que olhar de maneira talvez muito rasa e a curto prazo para um estudo como esse, que chega à conclusão de que talvez a quantidade, né, o quantos gramas de carboidrato, independentemente da qualidade, é isso quem vai selar o seu destino no emagrecimento, isso é um estudo de curto prazo. E é um estudo controlado, e a grande questão é essa. E é por isso que eu pergunto para a pessoa, você se contenta com pouco? Porque se você se contentar com pouco, pode ser que funcione de verdade. Pode ser que funcione. Ai, Paula, mas e aí, não é inflamatório? Se eu ter açúcar, mesmo que pouco, todo santo dia? Olha, sinceramente, se eu botar... Vamos usar esse exemplo, tá? Uma colher de sopa de doce de leite. 13 gramas de açúcar. Mais ou menos 2 gramas de proteína, 1 grama de gordura, mais ou menos isso. Tem mais ou menos ali uns 70 calorias, deixa eu ver aqui, mais ou menos isso, umas 70 calorias. Se eu comer isso todos os dias, eu quero 20 gramas de doce de leite todos os dias, 70 calorias, 13 gramas de açúcar todos os dias, mas é só isso que eu vou comer de açúcar, o resto... Eu vou valorizar mais a proteína, eu vou trazer carboidratos de boa qualidade, eu vou priorizar comida de verdade, alimento bruto, me entregue pela natureza. Mas isso, Paula, eu queria essa colher de doce de leite ou de leite condensado, depois de alguma refeição minha. Tenha certeza, se você fizer déficit calórico e priorizar a proteína, você vai emagrecer fazendo isso todos os dias. Aí isso não vai te inflamar? Olha... Bem provavelmente não. Se você tem resistência à insulina, por exemplo, vamos pegar uma pessoa inflamada, uma pessoa que tem excesso de peso, claramente ela tem resistência à insulina, ela é uma pessoa inflamada internamente, cronicamente inflamada. Sinceramente, me importa muito mais o quanto essa pessoa vai consumir no dia, de tudo, de carboidrato, proteína e gordura, para que eu consiga fazer o déficit calórico dela. Eu vou priorizar a proteína. Caso contrário, se eu estou fazendo déficit e não priorizo proteína, essa pessoa tem fome. Ela sente fome o dia inteiro, porque não é tão grande o volume calórico que ela vai consumir. Então, ou eu uso muito bem a minha cabeça para raciocinar quais alimentos eu vou escolher para suprir esse pouco de calorias que ela vai consumir, ou essa pessoa vai passar fome o dia inteiro. Então, se eu priorizo comida de verdade, se eu priorizo as proteínas, se eu estou restringindo o carboidrato, sinceramente, dar ou não dar 10 gramas na forma de açúcar é o que menos importa. É o que menos importa. Mas a minha pergunta para essa pessoa sempre vai ser, e aí? Depois dessa colher de açúcar, isso te satisfez de verdade? Ou só despertou o bichinho que mora dentro em você para comer mais uma colher e para comer mais uma colher e para pensar nesse doce de leite, guardar, fechar o pote, guardar no armário e o seu pensamento, você está ali trabalhando, mas o pensamento está dentro da despensa, do lado do doce de leite. Então, quem é você nessa história? Então, se você se contenta, saiba, pode ser que funcione para você. De verdade pode ser que funcione. Por que isso, galera? O macro, a visão geral maior do cenário é muito mais importante. E não, eu não estou aqui nessa live levantando a bandeira de que a nossa alimentação deve ter menos qualidade, de que a nossa alimentação deve, então, os nossos carboidratos devem ser baseados em açúcar, porque o que importa mesmo é a quantidade e não a qualidade. Claro que não, né, gente? Claro que não, porque, entenda, quando eu, Paula, escolho uma laranja, que para mim, gente, uma laranja, que delícia! Para mim isso é um doce na minha rotina. Quando eu acabo o meu almoço e eu chupo uma laranja, eu tô feliz da vida. Ah, Paula, mas você não prefere um sorvete, não? Óbvio que eu prefiro um sorvete. É a minha sobremesa favorita da vida, um sorvete. Mas entenda, eu também gosto da laranja, assim como de qualquer outra fruta. E eu me contento com uma laranja. Eu sou feliz com uma laranja na minha rotina como sobremesa.
Entenda que as nossas escolhas de adultos, se eu fosse uma criança, talvez eu esperneasse pelo sorvete. Mas entenda que nas nossas escolhas de adulto, a gente tem que tudo jogar numa balancinha e pesar as consequências. Então, se eu entendo que eu gosto de uma laranja, mas eu prefiro um sorvete, mas eu entendo que a laranja que eu gosto vai me trazer resultados muito melhores a longo prazo, eu, Paula, com a minha consciência, escolho a laranja que eu gosto, apesar de preferir outra coisa, porque isso é o que vai me trazer bons resultados a nível instantâneo e futuro. Entende? Nossas escolhas, gente, não podem ser baseadas apenas no nosso paladar, apenas no que vai me dar prazer agora. Esse é o comportamento de uma criança irresponsável, de uma criança que, como qualquer criança, é inconsequente. Ela não tem noção do que é que vai vir do fato dela escolher todo santo dia comer um pote de doce de leite. Ela não tem noção disso. Ela só quer satisfazer aquilo que ela sabe que é gostoso para ela agora. É prazeroso, então ela quer isso. E a gente sabe que criança é um bicho inconsequente, né? Então nós, adultos, temos que ter decisões de adultos em que a gente tem que... O que é que a gente pode fazer? Eu não estou dizendo que decisão de adulto é abrir mão do prazer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem como mesclar prazer com consciência. E esse é o tipo de atitude, esse tipo de escolha, por exemplo, de escolher uma fruta como sobremesa que você gosta. Você preferiria outra coisa, mas você gosta da fruta. Esse é o tipo de escolha, gente, que eu poderia dar muitos outros exemplos. É uma escolha de adulto, é uma escolha de uma pessoa que está medindo as consequências dos atos dela. Então vai ter sim, haverá os momentos em que a gente vai se entregar plenamente ao prazer, em que a gente vai falar, pô, não, hoje eu tô afim mesmo de um sorvete, eu tô afim de um petit gâteau. E tudo bem a gente se entregar naquele momento a isso. Mas se eu tô falando de decisões rotineiras, daquilo que vai fazer parte ali da maior parte do meu tempo, eu não posso só escolher isso único e exclusivamente guiado pelo prazer que eu quero ter naquele momento. Eu tenho que botar na balança um pouquinho dos dois, o prazer e a consciência. E o que eu preciso fazer para me manter na minha melhor saúde, na minha melhor composição corporal. Então, é um pouquinho dos dois. E quando a gente fala, claro, de quantidades de alimentos, seja da fruta, seja do doce, isso é importante. Então, quando eu escolho, eu vi algumas pessoas comentando aí da quantidade, né? Chupei 2 laranjas, 3, acabei de comer 3 laranjas. Claro que tudo depende do tamanho dessa laranja. A gente sabe que pode existir uma laranja que é quase do tamanho da minha cara, como pode existir uma laranja pequenininha. Então, depende da porção que eu tô falando. Mas porção, gente, é algo extremamente importante. Fruta, ela é fonte de carboidrato. Se eu pego uma laranja pequena, média, ali uma laranja média, eu vou ter, sei lá, em média 20 gramas de carboidrato ali. 20 gramas de carboidrato. Paula, mas uma laranja então que tem, sei lá, que pesa 120 gramas, não sei, tá chutando aqui de cabeça. Uma laranja que pesa 120 gramas vai me dar 20 gramas de carboidrato. Poxa, mas uma colher de sopa de doce de leite que tem 20 gramas, eu acho, Paula, que me dá mais prazer do que uma laranja e tem ali menos carboidrato, até tem 13 gramas. Beleza, são qualidades diferentes, né? Um é açúcar puro, não vai me entregar, talvez vai me entregar muito pouco ali de vitaminas e minerais, talvez o outro já vai me entregar uma carga muito maior, um volume muito maior, mais água, mais fibras. E aí, que decisão difícil, mas um é até me entregar mais carboidrato. Eu, Paula, eu vou na laranja. Eu vou na laranja porque, gente, eu acredito muito no poder de comer o alimento na forma integral dele, na forma bruta que ele se apresenta na natureza. Eu gosto disso. Então, se eu vou estar obtendo tudo, eu vou estar partindo aquela laranja na hora e obtendo todas as vitaminas, minerais, fibras, água, tudo. Primeiro que, claro, só pelo volume você já vê que uma laranja vai tender a te trazer uma saciedade muito maior, né? Óbvio que 100 a 150 gramas de laranja vão me trazer uma saciedade muito maior do que 20 gramas de qualquer coisa. Mas eu sempre vou tender a preferir, mesmo que
Levemente ele tem um pouco mais de carboidratos do que o doce de leite ou qualquer outra sobremesa ali em uma quantidade pequenininha. Eu sempre vou preferir o alimento bruto, tá certo? Porque eu acho que ele agrega muito mais vantagens no pacote completo. Ele agrega muito mais para minha alimentação, para minha dieta ali que eu vivo no meu dia a dia. Mas a mensagem que eu quero trazer, gente, é que se realmente você se contentar com um pouco de doce que venha do açúcar de verdade, não se crucifique. Quisesse dizer assim, ó, gente, açúcar, não, viu? No way, de forma alguma, porque vai impedir o seu emagrecimento. Por mais que talvez lá dentro me desse uma vontade de contar essa mentirinha, os estudos estão aí para provar que não é bem assim. Que dá sim para ter um percentualzinho de açúcar e ainda assim as coisas funcionarem se o cenário maior estiver sendo cumprido. Se o déficit calórico estiver sendo feito, se a proporção de macronutrientes estiver boa. Tá certo? Estiver de boa qualidade. Tá bom, gente? Então, cuidado quando vocês consomem muitas frutas, porque é isso, fruta também é açúcar. É um açúcar que vem num pacote completo legal, de boa qualidade, rico em todos esses nutrientes que a gente falou, mas não deixa de ser açúcar. Então, cuidado com essa coisa de só se contentar depois de 2, 3 unidades de qualquer fruta que seja. A ideia é que se você quer emagrecer, se você está ponderando um pouquinho mais o consumo de carboidratos, as frutas vão entrar nisso também, tá certo? Então, gente, ó, falando aqui de alguns exemplos de doce que eu citei aqui, que são doces que, assim, pelo tamanho dele, pela proporção ali dele, se você se contenta com pouco, poderia entrar numa boa. Vou usar, claro, o exemplo de uma paçoca tradicional, uma paçoca que tenha apenas o quê? Amendoim, açúcar e sal. Paçoca é isso, amendoim, açúcar e sal. Ah, vou pegar a paçoca diet. Pra que se encher de adoçante? A diferença é irrisória. Pega uma paçoca tradicional. Uma paçoca tradicional de 15 graminhas, aquela menorzinha, sabe? Você sabe que tem uma maior que é de 20, tem uma menorzinha assim, ó, de 15 gramas. Pega ela, escolhe ela. 74 calorias, 7 gramas de carboidrato, 2,6 gramas de proteína, 4 gramas de gordura. Vocês sabem que o amendoim ele é gorduroso, né? Então, gente, 7 gramas de carboidrato, uma paçoquita assim, ó, 15 graminhas. Eu não posso emagrecer comendo uma paçoca todo santo dia com um cafezinho amargo ali no meio da minha tarde para fazer a alegria da tarde? Claro que consegue, claro que consegue. Chocolate, óbvio que eu vou falar de um chocolate de maior teor de cacau, gente. O cacau é onde mora o antioxidante, é onde moram os benefícios reais do chocolate. Então, poxa, preferencialmente pelo menos um de 60% cacau, né? Então, de 70% cacau, ele vai ter em 15 graminhas ali de chocolate, em média 70 calorias também. Tá de buenas, não tá? 5 graminhas de carboidrato, uns 70% cacau. O 70% cacau, gente, ele tem mais gordura que carboidrato, porque o cacau ele é mais rico em gordura. Além dos antioxidantes, ele vai ter gordura. Então, se você começa a pegar um de menor percentual de cacau, ou seja, com mais açúcar na composição, ele até, comparando a mesma porção, tende a ser um pouco menos calórico, porque ele vai ter menos cacau, que é gorduroso. Lembre que gordura tem mais calorias que açúcar, mais calorias que carboidrato, e ele vai tender a ter mais açúcar na composição, consequentemente um tico menos de calorias. E não significa por isso que ele é mais saudável, tá bom? Aí, tá vendo? Ah, sempre menos calorias é melhor? Não, nesse caso é até mais interessante que você jogue 10 a 20 calorias a mais na forma de gordura, porque vai vir lotado de antioxidantes, trazendo muitos benefícios para o seu corpo. Doce de leite, que eu já falei, 20 gramas, uma colher de sopa. Pô, gente, uma colher de sopa é bastante, né? Eu acho bastante. Eu acho que é uma quantidade que, pô, dá numa boa para satisfazer como um doce depois do almoço, né? 70 calorias também, 13 gramas de carboidrato, show de bola. Ah, uma ideia maravilhosa para vocês, tâmara. Já viu aquela tâmara jumbo? Não aquela sequinha sem caroço, ressecada do supermercado. Aquela grande que vem com caroço, carnuda, maravilhosa. Pega uma tâmara jumbo, tira o carocinho, abre ali, tira o caroço, recheia com uma colherinha pequena, ó, de pasta de amendoim e joga uma pitadinha pequena, pitadinha de sal por cima. Mas muito pouco, gente, uma pitadinha. Mas, gente, o contraste do sal, do cremoso com o açúcar da tâmara, melhor sobremesa da vida. E quero aproveitar para fazer um intervalo aqui, enquanto eu não falo os outros, antes de citar
Já se inscreveu na Semana de Strava e Emagrecimento? Porque lá, meu amigo, você vai ter todas essas informações e um pouco mais. Lá eu vou te ensinar realmente como você raciocinar para montar as suas refeições. E a primeira aula, olha, tá muito legal. Não percam. Gente, eu remodelei tudo, tá divertido. Galera que já se inscreveu nas anteriores, se inscreve de novo e assiste porque tá muito massa. Beleza? É gratuito e online. É gratuito, gente. Então se inscreve. Link tá lá no meu perfil. Clica lá e se inscreve. Amo Tâmara também, Dani. Uma delícia. Show de bola, André já se inscreveu. Vou te esperar lá, Dé. Outra ideia muito bacana que eu gosto, uma fatia de queijo branco, queijo Minas Frescal ou um ricota. Ai, que sem graça. Calma, vai vir a graça agora. Uma colher de sopa de geleia 100% fruta. Uma colher de sopa de geleia 100% fruta em cima de uma fatia de queijo. Pô, não é gostoso pra caramba? Eu adoro essa opção de sobremesa. Uma geleia 100% fruta, ela vai ter açúcar, o açúcar da própria fruta, vai ter açúcar, ela geralmente é adicionada de suco de maçã para trazer pectina, que é algo necessário para se fazer a geleia, e também para trazer um dulçor maior. Mas no final é açúcar, só que geralmente ela tem uma redução de 20 a 30% na quantidade de açúcar. Então é bacana. É bacana preferir a 100% fruta no lugar da tradicional que é feita com açúcar, tá bom? Ou mesmo da diet que é feita com adoçante. Vocês sabem, né? Eu prefiro muito mais uma coisa mais natureba do que algo que é feito com adoçante. Não sou dessa linha de estar toda hora recorrendo a adoçante para trazer doce para nossa vida. Não sou dessa linha. Banana recheada com um quadrado de chocolate. Olha que coisa maravilhosa. Pega uma banana média assim, ó, 70 a 60 gramas, uma bananinha, mais um chocolate, um quadradinho de chocolate. Pô, dá 90 calorias aí no final. Tá de boa, né? Tá de boa. 100 calorias mais ou menos. Tá tranquilo, suave na nave, muito bom e fica uma delícia. A gente esquenta no micro-ondas, abre a fenda, parte um quadradinho, enfia 30 segundos no micro-ondas, volta chocolate derretidinho, canela por cima. Muito bom! Gente, esse é o tipo de sobremesa, poxa, que é legal, é interessante a gente trazer. Envolve alimentos naturais, envolve muito antioxidante. É bacana isso. Se a gente pode obter a nossa sobremesa, o nosso doce disso, muito melhor. Cookie, Regi, tô vendo que você tá louca aí pelo cookie, né, Regi? Regi, cookie é a bomba calórica, é a materialização da bomba calórica. Quando pensaram em construir uma bomba calórica, pensaram, vou criar um cookie, vou criar um negócio chamado cookie. Cookie é um negócio que o peso dele, vocês já sabem, né? Não tem uma gota de água, meu amigo. O peso é todo em gordura e açúcar. É que nem torta búlgara, uma sobremesa que tem lá na Bahia. Torta búlgara. É um negócio que é puro carboidrato e gordura. Puro. Ou seja, bomba. Bomba calórica. Melhor ter só na exceção. Vai nos mais inocentes, os que eu tô citando aqui, que também são bons, mas que não são tão bombas calóricas assim. Certo? E aí, gente, só para terminar, então, quais seriam os melhores momentos para a gente trazer esse carboidrato na forma de açúcar até? Sempre o melhor momento para se trazer açúcar na nossa vida, sempre pós-treino. Sempre. Ah, Paula, mas quer dizer então que eu tenho que ir treinar para poder comer de boa o meu açúcar? Não, gente, não precisa. Claro que o melhor momento para se colocar sobremesa, uma vez eu perguntei isso numa, sei lá, nem me lembro, palestra, live, não lembro. E aí responderam para mim assim, o melhor momento é a hora que eu quiser. E eu falei, pô, realmente, o melhor momento é aquele momento que bate a vontade do doce, simplesmente, que pode ser depois de um almoço, pode ser às vezes no meio da tarde, sei lá. Então, claro que o melhor momento seria o momento que a gente está afim de comer, né? E a gente vai sanar essa vontade com um doce ali, numa quantidade ok, que não extrapole muito o nosso montante ali de carboidratos e calorias que a gente deveria ter no nosso dia para conseguir gerar o tal do déficit calórico. Mas bom, fora isso, se é que existe o melhor momento onde eu pudesse conscientemente escolher para encaixar o meu açúcar pós-treino, ou qualquer quantidade maior de carboidrato. E por quê, gente? Por quê? Porque, na verdade, depois de um treino intenso, nosso corpo está ávido por carboidrato, inclusive ali na forma de açúcar. E ele já tem endereço certo para esse carboidrato, para esse açúcar, reposição de glicogênio muscular. Então, até se você quer colocar esse açúcar como um adicional na sua vida,
Seria legal se fosse pós-treino. Até porque, considerando uma pessoa que tenha resistência à insulina, aquela pessoa que está com sobrepeso importante já há muito tempo, ela fatalmente vai ter o tal do pré-diabetes ou resistência à insulina. Então o corpo dela vai ter uma dificuldade maior em lidar com essas subidas rápidas da glicemia. Para uma pessoa como essa, diferente de para mim, que sou magra, eu posso jogar uma bomba de carboidrato aqui para dentro que meu corpo está apto a lidar com isso. Minha glicemia vai lá dar um pico e rapidamente o meu corpo injeta ali uma quantidade alta de insulina, nem tão alta assim, porque minha sensibilidade a essa insulina é muito boa e rapidamente esse açúcar sai de circulação e tá tudo bem. Paula segue a vida dela normalmente. Mas uma pessoa que tem resistência à insulina ou pré-diabetes é muito mais agressivo para o corpo dela que ela dê esses picos de carboidrato. Mas é claro que se eu vou colocar açúcar, mas é uma quantidade pequena de açúcar, não vai fazer um pico tão grande. Por mais que seja alto, um alimento de alto índice glicêmico, né? Índice glicêmico é um medidor dessa velocidade com que sobe a nossa glicemia. Então, por mais que o alimento seja de alto índice glicêmico, se é muito pouco que eu vou dar dele, não vai dar um pico tão grande assim, porque é pouco que eu estou mandando para dentro. É alto índice glicêmico, mas é pouco. Então vocês observam, gente, como essa questão da porção é crucial. O problema é que a maioria das pessoas que vai comer açúcar exagera na quantidade. Não se contenta com uma colher de sopa, não se contenta com 15 a 20 gramas, mas leve essa mensagem para casa. 15 a 20 gramas de qualquer coisa é muito pouco. 15 a 20 gramas de pura gordura é pouco. 15 a 20 gramas de puro açúcar é pouco. Por isso que eu digo, se você se contenta com esse pouco, ele talvez possa pertencer da sua rotina, mesmo com o objetivo de emagrecimento. Tá bom? Mas não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai tender a se descontrolar no momento que come 15 a 20 gramas. Os 15 a 20 gramas só fazem ela desejar mais 15, mais 50, mais 100. E ela vai consumir geralmente tudo isso. Tá certo? Dadinha perguntando, Nutri, mas não é melhor não usar esse açúcar? Claro! Óbvio, gente! O ideal é não consumir nada processado. É não consumir açúcar simplesmente, especialmente na fase de emagrecimento. Porque observe, gente, é um volume muito pequeno. Para o emagrecimento eu quero, nesse pouco que a pessoa vai consumir, que tenha um mais alto valor nutricional, o mais alto teor de vitaminas e minerais, o mais alto volume. E volume vem com água, vem com fibra, vem com ar. Ar, lembram lá dos cogumelos que são cheios de ar? Ar! Volume vem com tudo isso. E um doce não apresenta volume. Observe que de 20 gramas, 13 é açúcar, 2 é gordura, 1 é proteína. Ou seja, o negócio é o peso inteiro dele de caloria. O peso inteiro dele. Mas eu acho que vocês entenderam, né?